Fala galera que acompanha o canal do Desempresário e agora está aqui no meu podcast, o Pod Money. O Pod Money é o podcast onde você aprende sobre finanças, negócios, empreendedorismo, mercado financeiro e carreira também. E de uma forma muito leve e descomplicada, de um jeito que só o desempresário sabe fazer. E o episódio de hoje promete, hein? Eu estou recebendo aqui um dos maiores especialistas do Brasil em causas trabalhistas em favor do empresário. Então você vai tirar aqui muitos insights sobre como se blindar, como você pode fazer para que evite, processos para sua empresa, desde a contratação até também quando precisar demitir alguém, que faz parte do processo e da vida. E eu estou recebendo ele aqui. E olha só o que eu preparei aqui para falar desse convidado que é muito especial. O Dr. Guilherme Sobreira. Ele atua diretamente na área trabalhista, fazendo uma visão prática, atualizada e estratégica, tanto para empresários quanto para profissionais. E hoje ele vai compartilhar conosco tudo aquilo que eu falei para vocês. E eu também quero dizer aqui, olha só, as formações do nosso convidado. Ele é bacharel de Direito, formado pela São Judas, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Damásio de Jesus, atualmente graduado em Advocacia Trabalhista, Direito Laboral, Prática Trabalhista e Previdenciária, também pela Universidade Damásio de Jesus. Eu quero dar aqui uma salva de palmas ao meu convidado, Guilherme Sobreira. Ele irá se apresentar aqui para vocês. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, William. Fico muito feliz, muito grato aí pelo convite. É uma honra participar desse podcast, né? E tenho certeza aí que eu vou poder tirar dúvidas dos empresários e a gente vai poder bater um papo legal. E é isso, eu estou à disposição, fico muito feliz, muito lisonjeado. Eu também. E é isso, vamos para cima. E olha lá, hein? Guilherme é meu amigo de infância, tá? Eu quero falar para vocês aqui uma coisa que é muito importante, até antes de entrar aqui nos temas. Eu quero que ele fale um pouco sobre mentalidade, eu vou explicar o porquê. Eu lembro, Guilherme, que quando nós éramos crianças, ficava ali na rua jogando bola, você sempre falava uma coisa, você falava, eu sou rico, não tem problema, eu sou rico. Ele sempre repetia isso, tá? E hoje a gente vê todo o crescimento dele e que de fato é uma pessoa muito bem sucedida na sua profissão, financeiramente. Eu quero que você inicie falando um pouco sobre essa mentalidade, da onde você surgiu isso, para que você sempre profetizasse isso na sua vida e tá vivendo isso hoje, a gente crê também que vai ser ainda muito maior. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. William, fico feliz por você se recordar disso, de coisas tão antigas, né? Mas é justamente isso que você falou. Eu acho que nós temos que ter essa visão aí, nós temos que profetizar na nossa vida coisas boas. E existe uma coisa que o pessoal fala, e eu acredito, a nossa palavra tem poder, né? A gente atrai o que a gente pensa, a gente atrai o que a gente fala, e é justamente isso. Então, levando em consideração a minha realidade, né, de tudo que você presenciou, né, ver as coisas que eu tenho conquistado, as coisas, como eu cheguei até aqui, né, muitos poderiam falar assim, é difícil, é impossível, mas eu sempre falo, nada é impossível. Primeiro, aquele que crê e aquele que corre atrás. Deus, ele ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é aquela coisa, profetizar desde sempre, você pode não ter hoje, mas se você correr atrás, se você batalhar, você pode aí alcançar o que você quiser, né? Com a força primeiro de Deus e com a nossa vontade, né? E é isso. Não, top, Guilherme. E eu tô lendo um livro, gente, até aconselho também para que vocês leiam, que é 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Ele foi um grande pesquisador nos anos em torno de 1900. E ele pesquisou, Gui, as maiores mentes da época. Estou falando ali de Henry Ford, enfim, entre outros. Falou com mais de 16 mil pessoas para justamente entender o que se passa na mente desses grandes líderes, desses grandes empreendedores, né? E o que eles têm de diferente, né? Então ele fez ali uma simbologia de tudo. Esse livro ele foi ali também resumido por um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ele trouxe ali em 16 leis, cara, é muito bacana. E uma coisa que me chamou a atenção, que é logo a primeira, que fala muito sobre essa questão do propósito, que é o que você falou. Você já tinha um propósito pré-estabelecido, começou a correr atrás, ter isso como objetivo de vida,
E isso fez com que o seu cérebro ele funcionasse como um chat GPT que foi te impulsionando cada vez mais, né, para atingir esse objetivo, né, e toda a sua busca que você conquistou hoje. Cara, super legal. Leiam esse livro, gente. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso primeiro bloco. Quero falar um pouquinho sobre fundamentos. E eu separei aqui a primeira pergunta, Guilherme, para que você possa falar para nós aqui. Quais são os maiores erros dos empresários hoje? William, na verdade, o empresário, ele comete vários erros, né? Os principais erros do empresário, né? Na verdade, não existe o principal, mas sim vários erros aí que o empresário comete, né? E que ele deve se prevenir, né? Para poder prosperar efetivamente. Uma coisa muito importante é, primeiro, conhecer a legislação. Isso é a base de tudo. Às vezes o cara, ele é ótimo no que ele faz, ele é um bom profissional, ele é um bom empresário em si, sabe gerenciar bem o negócio, mas ele não entende nada da legislação, seja tributária, seja trabalhista, e às vezes toma um processo, e às vezes um processo que às vezes ele nem imagina, ele pode tomar um processo e acabar com a empresa dele, quebrar a empresa, e isso é muito comum, infelizmente. Acontece bastante? Acontece bastante. Então, o objetivo não é esse, né? Mas o empresário ele tem que saber as leis, né? Então, eu sempre oriento, antes de tudo, procure um advogado de confiança. E tudo que for fazer, peça sempre orientação de um advogado de confiança, né? Então, a primeira coisa que ele faz é não registrar o funcionário. Já começa por aí. É verdade. Praticar vários erros ali de gerenciamento na empresa, como por exemplo, o empresário ele tem o dever, ele tem o poder diretivo, o poder disciplinar em ambiente de trabalho. Então, se ele vê algum funcionário fazendo chacota com outro, ainda que ele não saiba, ele responde mesmo assim. Então, ele pode tomar uma indenização por isso, porque ele tem o dever diretivo, né? Ele tem um poder disciplinar. Então ele tem que ficar por dentro de tudo que acontece dentro da empresa. Então existem vários erros ali que o empresário ele tem, né? E ele assume o risco se ele deixar de omitir, né? Então deixar de registrar, ter sempre, eu oriento sempre, tenha um advogado de confiança para que ele possa assim efetivamente prosperar e as coisas fluírem na empresa. E, cara, que legal isso. Eu não sabia. Então, assim, se eu tenho uma empresa e eu tenho ali os meus funcionários e começa a rolar algum bullying ali, né? Alguma brincadeira nesse sentido. Se um desses funcionários, então, eles ficarem se sentir ofendido, ele pode processar a empresa. Exato. E isso é muito comum. Eu mesmo já peguei vários casos como esse, né? Eu já peguei um caso aqui, já peguei um caso trabalhista que foi justamente sobre isso. A funcionária, ela tinha muitos problemas de saúde, então ela entregava muito atestado. Ficava doente e entregava atestado. E o atestado é o quê? Uma falta justificada. Então o empregador tem que pagar aquele dia ali. Então, como ela entregava muito atestado, que realmente era por conta de problemas de saúde, ela era motivo de chacota. Motivo de chacota pelos... Até pelo chefe. Até pelo chefe. Então, não teve jeito. Olha só. Entramos com uma ação trabalhista e a empresa foi condenada. Não tinha nem o que alegar. Tinha testemunha, tinha tudo, tinha gravação. Então, então, isso é muito comum acontecer, infelizmente. Então, o empresário ele tem que ficar esperto ali. E comenta com a esposa, né? E comenta na sua casa com a esposa, defenda ali o funcionário para evitar isso, né? Isso. Então isso vale tanto para funcionários quanto para superiores hierárquicos. Então, se seu chefe, acontece alguma coisa do seu chefe contigo, a empresa responde, ou até de colegas de trabalho. Entendi. Acho que isso foi muito importante porque eu mesmo não sabia, eu acredito que tinha muito empresário também que não sabia. Então, olha só, ficar de olho no que está acontecendo lá nos bastidores, nos corredores da sua empresa, para que você já evite, né, esse processo. E, Guilherme, a segunda pergunta que eu quero te fazer. O que mais gera processos trabalhistas? Assim, no meio que você já convive há tanto tempo, o que mais você vê que gera muito processo trabalhista? O que mais gera, primeiro, falta de registro de funcionário, tá? Em ambiente de trabalho. O cara, na verdade, ele trabalha como um funcionário, né? Mas, na verdade, ele não tem um contrato de trabalho, né? Então, gera bastante ação judicial, tá? E outra coisa que gera bastante processo é reversão de justa causa,
né? Muitas empresas, elas demitem o funcionário por justa causa de situações que não são efetivamente justas, né? Então aí o funcionário faz o quê? Ele entra com uma ação trabalhista, né? E ele pede a reversão da justa causa. E detalhe, compete à empresa comprovar ali o motivo da justa causa. Se a empresa ela não conseguir comprovar, o juiz vai reverter, tá? Eu vou até falar aqui, aproveitando, de um caso justamente sobre... De reversão de justa causa. Exatamente. Então, assim, existem várias situações, mas reversão de justa causa assim, acontece muito, né? Então, eu já peguei diversas questões. Então, assim, vínculo empregatício, reversão de justa causa, mas tem outras situações também. Mas de reversão de justa causa que já aconteceu, já peguei vários casos. Deixa eu pensar. Teve uma pessoa que me procurou, ela... Putz, agora... Peraí, deixa eu... Então, teve uma pessoa que me procurou porque ela foi demitida por justa causa por faltas, né? Então, acontece muito. A pessoa foi demitida porque entregava muito atestado e tudo mais. Isso não é motivo de justa causa, tá? Então, tem que ser algo muito plausível ali para a pessoa conseguir reverter. Ó, um caso, por exemplo, que eu já peguei, era de uma pessoa que trocou os... ele trabalhava como aquela pessoa que pega as malas no hotel. Eu sei, eu não sei eu esqueci agora, mas eu sei qual que é a ele função. trocou as bagagens de duas bastante, pessoas, né? Exato, e isso aí deu um problema enorme para a empresa, né? E ele foi demitido por justa causa exatamente e especificamente sobre isso, né? Então aí nesse caso específico, a gente conseguiu reverter porque foi uma falha, mas nada que fosse para uma justa causa, né? Exato. Entendi. E acontece bastante isso, né? Principalmente acho que nos tanto hotéis, até acho que aeroportos também, se bem que acontece mais a questão da troca, né, de bagagens e na hora que passa pelaquela esteira, né? Acontece muito também. Isso, aí o funcionário que, se porventura for culpa do funcionário... Do funcionário, entendi. Isso, mas não é caso de justa causa. Né? Aí a gente entra com ação trabalhista e efetivamente é revertido isso na Justiça do Trabalho. E detalhe, William, se reverter, o funcionário tem direito a algumas coisas, como, por exemplo, a guia de saque do FGTS, a guia de saque do seguro-desemprego, multa de 40% sobre o FGTS, aviso prévio indenizado. Então, o funcionário ele consegue receber algumas coisas ali se for reconhecido essa reversão. Causa. Tá? Então, tem reversão de justa causa, vínculo empregatício, né? Você perguntou que tem bastante. Outra coisa que gera bastante ação, assédio em ambiente de trabalho, assédio tanto sexual quanto moral. Gera bastante ação na Justiça do Trabalho, tá? Então, geralmente são mais esses três. Entendi. E até aproveitando um pouco que a gente entrou nessa questão do vínculo, né, empregatício, o que caracteriza o vínculo empregatício? Eu ouvi uma vez uma história, olha só, um rapaz estava desempregado, ele chegou, era para um dono de um restaurante, se eu não me engano. Ele falou, deixa eu varrer aqui a sua calçada, né, você me paga um valor. E aí o empreendedor, né, o empresário ali, dono do restaurante, ficou compadecido, né, com a história de vida do cidadão ali, e ele deu um avental para esse rapaz fazer, né, esse trabalho, e depois deu R$50 ali para ele no final do dia, isso uns 3 dias, né? E aí depois, esse cara processou o restaurante falando que não teve vínculo empregatício, né? Então, o que caracteriza o vínculo empregatício? Tá. É bem interessante isso que você falou, né? Na verdade, assim, o que caracteriza o vínculo empregatício? A CLT, ela estabelece no artigo 2º e no 3º alguns requisitos que, se comprovado, o juiz vai reconhecer o vínculo empregatício. Só que esses 5 requisitos, eles são cumulativos. Ou seja, se faltar um, já não é vínculo empregatício, tá? Um requisito é habitualidade. Ou seja, aquele funcionário, ele trabalha de forma habitual, é 3 ou mais vezes na semana ali que ele trabalha, é habitual ou é uma vez, ou é esporádico. Se for habitual, preencher um requisito. Então o juiz ele vai analisar se é habitual. Segundo, o trabalho é pessoal, ou seja, é ele mesmo que
efetua o trabalho ali, que exerce o trabalho em si, ou ele pode por si só se fazer substituído por outro. Se o empregador ele exige que seja aquele cara ali, certo? Já preencheu mais um requisito que é a pessoalidade. O terceiro requisito é a subordinação jurídica, ou seja, ele é subordinado, aquele funcionário ali, ele é subordinado, ou seja, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele bate ponto, ele tem tarefas efetivamente a ser cumpridas, ele tem que entregar atestado se ele faltar, se não é descontado. Se sim, preencheu mais um requisito, ou seja, ele é subordinado, tá? É oneroso o trabalho, ou seja, ele tem uma contraprestação ao trabalho realizado ou é um trabalho voluntário? Exemplo, você trabalha na igreja ali ou trabalha numa ONG voluntariamente, aí não é vínculo. Agora, se você trabalha e você recebe, por isso é oneroso. E a quinta coisa é pessoa física. Você é uma pessoa física? Se for, aí nesse caso você pode ser reconhecido, se preencher os 5 requisitos, o juiz ele pode reconhecer o vínculo empregatício, e aí, se reconhecido, o funcionário ali ele vai ter todos os direitos, como 13º, como férias, como aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS, entre outros. Direito a tudo. Então, justamente por isso que o empresário ele tem que ficar esperto. Não tem problema ele contratar, por exemplo, um PJ, desde que, na prática, ele não seja subordinado. Importante. Então tem todos esses requisitos ali que tem que analisar. Então, por isso que eu sempre oriento, você empresário, antes de contratar alguém, antes de fazer qualquer coisa, procure sempre um advogado especialista e um advogado de confiança para você não ser surpreendido ali depois. E olha só, então você que precisa de um advogado de confiança, já para você ter essa blindagem, já tá aqui, ó. O Instagram dele já foi apresentado no início. Se meu câmera conseguir colocar mais uma vez, vou pedir para ele colocar, por favor, aqui o Instagram do ADV. Fala pra gente, por favor, Guilherme. O Instagram é @adv.Guilherme Sobreira. Siga lá e fique por dentro dos seus direitos. É isso, gente. Chama ele, chama no direct. Excelente profissional. Tenho certeza que você, empresário, não vai se arrepender. E agora eu quero convidar você também para parar tudo nesse momento, você que está assistindo esse podcast. Para quê? Simplesmente se inscrever aqui no Podmoney. Então se inscreva, ative o sininho para que chegue as notificações para você que você possa crescer em várias áreas da sua vida. Como eu falei, aqui de uma forma leve, descomplicada e aprofundada, né, que é o principal, mas de uma forma muito descontraída para que você aprenda, não fique nada cansativo. Então você sempre vai ter conteúdos de muita relevância aqui. Fechado? Se inscreve aí, hein? Agora vamos continuar aqui, entrando até nessa questão. Qual que é a diferença, Guilherme, entre CLT, PJ e MEI? Porque o que acontece hoje, né? Muitos empresários, até mesmo para ter um custo melhor, contrata pelo vínculo PJ, né? Mas como você falou, se tiver preenchido esses requisitos de pessoa física, mesmo que seja no regime PJ ou MEI, ele pode sim ser considerado um vínculo empregatício. Então, como que ele pode se blindar em relação disso, né? Qual é essa diferença entre CLT, PJ e MEI? Certo, isso é muito comum, é uma pergunta assim, que muita gente todo dia faz esse tipo de pergunta. Mas é assim, no direito do trabalho, no direito processual do trabalho, existe um princípio que se chama princípio da primazia da realidade. O que é princípio da primazia da realidade? O nome já por si só já fala. A verdade real, ela prevalece sobre a verdade formal. Então, ainda que você tenha feito um contrato ali, porque às vezes o empresário ele quer o quê? Ele quer ter menos custo possível. E a gente sabe que o CLT ele tem um custo maior do que um PJ, porque tem impostos, tem FGTS, férias, tem uma série de requisitos, né? Então, muitos empresários eles utilizam o quê? Eles faz um contrato ali como se a pessoa fosse um PJ, mas, na verdade, na prática, foi preenchido os 5 requisitos que eu falei anteriormente. Ou seja, ele é habitual, é oneroso, o trabalho é pessoal, então ele é subordinado. Então, assim, tem todos os requisitos característicos de um vínculo empregatício. Então, o que esse princípio fala? A verdade real, ela prevalece sobre a verdade formal. Então, se na prática, ainda que haja um contrato ali, PJ, na verdade, só que na prática
é um CLT, ou seja, na prática está sendo realizado esses 5 requisitos que eu falei anteriormente, o juiz ele vai descaracterizar esse contrato e vai mandar o empregador efetivamente pagar todos os direitos trabalhistas do funcionário. Então, por isso que eu falo, antes de contrata um advogado, antes de contratar um funcionário, seja quem for, contrata um advogado de confiança, porque ele vai analisar a função que o cara vai exercer, né? E ele vai ali explicar o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu sempre falo, evita colocar horário de entrada, horário de saída. O que ele tem que fazer é o quê? Entregar o serviço feito. Serviço contratado. O serviço contratado, independentemente de horário. Então, se você colocar muita coisa ali, você exigir muita coisa que é coisas de um funcionário, você pode tomar um processo trabalhista. Então, o CLT é isso. Quando tem um vínculo empregatício, né, que você perguntou, é isso. Então, o cara é CLT, ele tem todos os direitos trabalhistas. Já um PJ, muitos empresários utilizam o PJ para burlar o sistema trabalhista e não registrar o funcionário. Aí, né? Então, mas sim. isso não quer dizer que não é permitido. É permitido o empregador utilizar o prestador de serviço. PJ, né? Isso, Sim. desde que, na prática, ele não seja um vínculo empregatício, né? Então, ele não existe as situações que sejam um funcionário, por exemplo. Então, muitos empresários, eles falam o quê pro funcionário? Olha, abre um MEI, vai lá no contador, às vezes é o contador da própria empresa que tá contratando, justamente para se evitar. Então, assim, o MEI é uma empresa, né? Há um CNPJ ali, né? Embora... enfim, tem um limite, tem um limite ali. Isso. Certo. Mas há um CNPJ para fins fiscais, né? Já o PJ é um contrato ali, né? Um contrato entre contratante e contratado, e um CLT é o empregado e empregador. Então são características diferentes e são objetivos diferentes. Então, como eu falei, sempre antes de contratar um funcionário ou um CLT ou um PJ, seja quem for, contrata um advogado de confiança para você depois, lá no final do contrato, não ser surpreendido, tá? Super legal, Gui. Isso é super importante. E vamos até aproveitar. Como que então esse empresário ele pode fazer para se blindar desde o início da contratação? O que ele pode fazer já para se blindar? Olha, antes de tudo, como eu falei, procura um advogado de primeiro confiança. Passo, advogado Exato. de confiança. Tá sendo muito falado isso, hein, gente? O advogado de confiança é primordial para que você evite qualquer transtorno, porque é muito custoso o processo trabalhista. Isso de uma pessoa, né? Agora imagine de 2, 3, então... super importante você ter alguém de confiança. Exato. Né? Então, você empresário, você já pensou, você acha que tá fazendo tudo certinho. Chega lá na frente e você toma 1, 2, 3 processos ali. Meu Deus. Acabou, às vezes acabou a empresa. Então, já tem que tomar cuidado desde o início. Já tem que se prevenir desde o início. É melhor se prevenir, né? É melhor evitar ali para você não ser surpreendido, tá? Então, a sua pergunta foi... Como se blindar desde o início da contratação, desde a contratação. Isso, então o ideal é contratar um advogado de confiança, analisar ali. Se for um PJ, você analisar qual que é a função que o cara vai exercer, não exigir trabalhos ali, horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, não exigir... na prática que ele seja um funcionário. Então, existe uma série de requisitos que o empresário ele deve se prevenir desde o início, tá? E essa é uma das principais. Situações. É isso. E quais são as cláusulas essenciais que tem que ter em um contrato? Então, um exemplo, um contrato PJ. Sou empresário, eu quero contratar alguém para diminuir o meu custo, que não é errado, né? Você ter alguém ali que seja PJ. Quais são as cláusulas principais para que eu me blinde, né, de qualquer tipo de ação que possa vir? A principal cláusula, William, é a cláusula das obrigações, tá? Essa é a principal cláusula. Cláusula das obrigações. Eu tô sem meu caderno aqui para anotar. As obrigações que o contratado ali, que aquela pessoa que você, empresário, quer contratar, ela vai exercer justamente para isso, para você ficar evitando, ficar reiterando ali, falando, você não fez isso, tem que fazer aquilo. Então ali, tá no contrato, tem que ser rigorosamente cumprido pelo aquele contratado, por aquela pessoa que você contratou, né? Então, a principal cláusula no contrato é a cláusula
das obrigações. Uma cláusula muito, muito importante também é a cláusula de confidencialidade, né? Porque às vezes aquele prestador de serviço que vai prestar serviço para sua empresa, ele sabe de coisas muito específicas da sua empresa. Então, às vezes ele pode sair e ser seu concorrente. Então, é importante deixar essa cláusula aí de não concorrência, de confidencialidade, justamente para ele não utilizar as técnicas ali que ele aprendeu para usar contra você. E acredito que são essas as principais cláusulas, mas principalmente cláusula das obrigações. Não, legal. Eu até ouvi hoje, Guilherme, num podcast, quando eu estava treinando, justamente um grande empresário de hoje, né, que é o Flávio Augusto, ele estava dando alguns conselhos, e ele falou justamente isso. É um grande profissional que ele estava orientando, faz palestras, enfim, um cara muito grande. E aí ele quer trazer algumas pessoas para dentro dessa plataforma dele, né? E aí o Flávio Augusto até orientou justamente a fazer isso, a colocar no contrato para que, se porventura seja desvinculado dessa marca que ele trouxe nessa pessoa para participar, que ele fique no mínimo ali de 2 a 3 anos sem operar dentro disso, justamente para que não vire um concorrente. Então, isso é super importante. Muito importante, William. Show de bola, Guilherme. Vamos então avançando aqui agora. Você ia citar alguma coisa, Gui? Sim. É muito importante o empresário saber que, assim, você quer ser empresário, ou você já é empresário, você assume risco. A partir do momento que você abriu um CNPJ, você começou a rodar a sua operação empresarial, você já assume risco. Então, se você também ficar com medo de tudo e deixar ali de correr atrás, de contratar, de fazer acontecer, você também não sai da esteira, né? Então, é importante, sim, você contratar um advogado, tá? De confiança para analisar toda a questão jurídica, a questão técnica ali da sua empresa, mas você não pode ter medo, porque empresário não pode ter medo. Não pode ter medo. Então, se tiver medo, o cara não sai do campo. Avança, né? Não avança. É isso, você tem que se blindar, né? O quanto você puder fazer essa blindagem para evitar que pode acontecer, que é normal, isso faz parte de quem quer empreender, faz parte da vida ter esses obstáculos que aparecem, mas você tem como se precaver, né? De talvez tomar um prejuízo maior ou até mesmo de não tomar um prejuízo. Então, contrate mais uma vez aqui, ó, um advogado de confiança que está bem aqui participando desse podcast de hoje. Agora, Guilherme, eu quero que você traga para a gente alguns casos reais que você teve na sua operação ou de alguém conhecido também que você já saiba. Casos absurdos que viraram processos. Você tem algum? Sim. Falam para nós aí, por favor. Tem um que foi uma causa, inclusive, milionária, tá? Milionária? Uma causa milionária. Isso, quero saber. Tá? Então, assim, aqui. Como eu falei lá no início, quando eu comecei a falar, o empresário, ele tem que tomar cuidado com o que acontece por trás dos bastidores. O que está acontecendo entre os funcionários, o que está acontecendo ali, justamente por isso, porque ele tem um poder disciplinar, o poder diretivo, e se ele não tomar as medidas cabíveis, ele pode tomar um processo. Eu já peguei uma causa de um rapaz que na época ele tinha 27 anos. Na época, ele trabalhava operando máquinas de elevadores, ele era operador mesmo, sim. Consertava elevadores e escada rolante. E ele tinha que subir e descer escada com malas muito pesadas de ferramenta. Então ele tinha que subir pela escada de emergência. Moral da história, esse trabalho repetitivo, o que aconteceu? Teve um dia que simplesmente a coluna dele travou. Aí ele ligou para o chefe dele falou assim, olha, nem foi socorrer no prédio que ele foi fazer o serviço, sim, né? Sim. Falou assim, olha, vai para... ele falou assim, você precisa voltar para a empresa para trazer o carro da empresa para depois você ir para o hospital. Ou seja, já começou errado. Meu Deus. Né? E o dono da empresa tampouco sabia da situação. Aí, moral da história, ele foi no hospital, falaram que era um problema na coluna ali, foi só uma luxação, por conta do problema, e passou ali uma medicação para ele, um relaxante muscular, e mandou para casa. No dia seguinte, o cara não conseguia nem levantar da cama. Moral da história, hoje ele teve que fazer várias cirurgias na coluna, colocou placa e pino na coluna, correu o risco de ficar paraplégico. Então, assim, o cara não tem mais qualidade de vida nenhuma. Hoje ele tem uns 35 anos. Na época ele tinha 27. Acabou com a vida dele. Moral da história, a empresa tomou uma condenação milionária.
tomou uma condenação milionária, né? Então, assim, é justamente isso que o empresário tem que saber. O empresário, às vezes, o dono da empresa, ele nem sabia disso, do que estava acontecendo, mas ele assume mesmo assim. Então, esse foi um caso bem interessante que já Muito aconteceu, né? Outro caso interessante, gente, a gente é advogado e a gente sempre orienta o cliente, né? A única pessoa que pode te defender, cara, é o seu advogado. Então, não minta para o advogado. Mas, infelizmente... Importante. Infelizmente, tem gente que mente. Então, um caso, por exemplo, que já aconteceu, foi de um rapaz que ele tomou uma justa causa e ele falou pra mim que não fez... Aí a gente pergunta, né? O que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada, tipo, eu não fiz nada, né? E falei assim, não é normal, né? A pessoa não fazer nada e tomar justa causa. Então, beleza, vamos entrar com ação trabalhista, tá? Pedindo a reversão, e aí a gente vê o que aconteceu, né? Sim. Que desfecho que iria acontecer, qual que era a resposta da empresa, né? Moral da história, a empresa, na defesa, chegou e falou assim, olha, tinha provas, tinha testemunha, tinha vídeos, tinha áudios, tudo. Que o cara, ele saiu da base dele, que era um prédio, né, que ele trabalhava, Sim. ele trabalhava no térreo. Aí aparece no elevador, ele subindo pro 14º andar, entrando no banheiro, logo em seguida entra uma outra pessoa no banheiro, depois passa ali muito tempo, mais de meia hora dentro do banheiro, né? E aí depois entra uma outra pessoa que é uma testemunha que presenciou atos obscenos dentro do banheiro. Então, assim, aí a gente fica de mãos atadas. Então, eu sempre oriento, gente, por favor, não minta para o advogado, porque se eu soubesse dessa situação, a gente nem teria entrado com ação. Né? E muitas vezes ele nem sabia que foi por isso a justa causa. Outra coisa que já aconteceu, que é bem importante o empresário saber e o empregador saber também. O empregado, aliás, saber também. Uma empresária me procurou há pouco tempo atrás, porque a funcionária dela era uma vendedora, né? O que ela fez, William? Ela pegou e ela ficou grávida. Então, se você tem um funcionário CLT ali, um funcionário, Sim. né? E essa funcionária ficar grávida, você não pode demitir ela do momento da concepção até 5 meses após o parto. Demitir sem justa causa, porque ela tem estabilidade, correto? Correto. Então, o que a funcionária fez? Ela sabia que ela tinha essa estabilidade e começou a entregar atestado. Moral da história, a empresária chegou para mim e ela começou a desconfiar desses atestados, que esses atestados eram falsificados, eram adulterados. Moral da história, a gente conseguiu comprovar, né? Ela conseguiu ver lá onde... Entrou em contato com o médico, viu que o atestado era falso, e aí eu orientei ela. Eu falei, olha, demite por justa causa. É cabível justa causa. A empregada, ela perdeu a estabilidade nesse caso, e ainda corre o risco de tomar uma ação criminal, né, de falsidade documental, porque o documento é falso, né? Ou adulterado, aí seria a falsidade ideológica, né? Então, nesse caso específico também já aconteceu comigo. Então, aconteceu vários processos. Então, esse da indenização, também desde o início lá que eu falei, no início do podcast, da nossa conversa, da mulher que era motivo de chacota no trabalho, Sim. tomou também processo. Então, assim, é uma série de situações que já aconteceram. E olha só, comentaram aqui, ó. Tô dando risada. Comentaram aqui. O cara ficou meia hora. Esse cara é um herói, falando que ele ficou bastante tempo. É um herói. Ele falou, eu duro 10 minutos. Ai, caramba, é isso, né? Muito bom. Vamos lá, Gui. Gente, agora eu quero convidar você, mais uma vez, a parar tudo, se inscrever no canal e seguir também lá no Instagram. Vou pedir pro meu câmera colocar aqui mais uma vez o meu @ também, o Desempresário, e também o do meu convidado, Guilherme Sobreira. E agora você vai ter a honra de estrear o primeiro quadro do ano de 2026, hein? Vai começar aqui na tela agora. Olha só. Processo ou não processo? Como que vai funcionar esse quadro, Guilherme? Eu vou explicar para vocês e vou explicar para você aí também que está assistindo de casa, que compartilhou a tela do seu celular na sua TV ou no próprio celular. Processo ou não processo? Eu vou trazer aqui algumas pérolas trabalhistas de algumas falas de muitos empresários
que isso talvez pode causar um processo. E aí você vai falar se vai caber o processo ou não. Vamos lá para a primeira pérola trabalhista, que acontece muito. Aqui somos uma família, então não precisa bater o ponto. E aí? Aí, nesse caso, é processo. Processo, né? Processo. Nesse caso aí, independentemente se é família ou não, deixar de bater o ponto é atestado ali de processo contra o empregador. Com Contra certeza. o empregador. Exato. Tem muita questão, não, que a gente é uma família, confio em vocês, não dá para confiar. Não dá para confiar. Interesses de patrão não são os mesmos interesses de empregado. Então, você empresário, saiba que diferenciar as coisas. Você tem que se colocar no papel de patrão. Então, o risco é seu. Uhum. E até abrir um parênteses aqui, sobre algumas situações que você até colocou. A história do rapaz, né, que subia, descia a escada com mala pesada, entre outras também. Como é importante também que a empresa ela tenha uma cultura também humanizada, né? Porque, é claro, tem que ter sim essa separação entre o empregador e o empregado, é super importante isso, mas ao mesmo tempo também tem que ser humano. Então tem que ter uma cultura ali para cuidar do funcionário, ter esse senso. Pô, o cara travou a coluna. Né? Exatamente. Ajuda ele, manda ele trazer o carro lá para a empresa. Poxa, com certeza, ele mereceu esse processo. Né? Então, assim, seja humano também. As pessoas, elas podem errar, elas podem falhar, pode acontecer e está acontecendo muito hoje em dia, né? Toda a questão de ansiedade, burnout. Saiba entender também, porque a pessoa tá ali trabalhando, fazendo com que você lucre, então é importante você ter uma cultura bem forte, claro, sabendo separar as coisas, mas é importante para que você até evite também tomar um processo e ser mais humano. Então, só abrir esse parênteses aqui que é super importante. Isso que você falou é bem verdade mesmo. O empresário ele tem que ter a implementação de cultura na empresa. Né? Justamente por isso, porque ele não tem controle de tudo. Às vezes tem coisas no dia a dia que às vezes o grande empresário ele não consegue saber. Porque ele tá fora, correndo atrás do business, né? Exatamente. E o bom do pequeno empresário, você que é um pequeno empreendedor, o bom é esse, porque às vezes você tem contato direto com o empregado, né? E situações como essas é até mais fácil ali de você conseguir solucionar, né? Então existe essa possibilidade aí para o cara saber ali e evitar qualquer tipo de processo. E é isso, cultura forte, empresa forte. Isso. O nome disso se chama compliance trabalhista. Compliance trabalhista. Depois pesquisa lá no chat GPT. Ou chama o Guilherme no direct que ele faz um preço bem bacana para te ajudar a montar uma estrutura bem legal. É isso aí. Agora vamos lá para a segunda pérola. Assinar carteira não é necessário. Aí nesse caso é processo muito, tá? Como eu falei anteriormente, é necessário? Depende, tá? Como eu falei anteriormente, é possível contratar PJ, desde que na prática ele seja um PJ, né? E não um vínculo empregatício, né? Conforme aqueles 5 requisitos que eu falei anteriormente, mas não fazer um contrato de trabalho e também não registrar é atestado de processo. É atestado de condenação. Aí fica até difícil defender o empresário, né? Não tem nem como, né? Não tem como, né? Então, processo. Hora extra é vestir a camisa. Aquele cara que fala assim, você tem que vestir a camisa da empresa, ficar até mais tarde, não querer receber por isso. A gente sabe que o empresário ele quer isso, né? Quanto mais trabalhar, mais chance o cara tem de crescer, tudo mais, mas assim, tem que respeitar as leis trabalhistas, né? O que a legislação estabelece hoje é que o empregado ele não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, tá? Então, o que passar disso é hora extra. Tem que pagar a hora normal acrescida de no mínimo 50%. Se não, é processo. É processo. Olha só, hein? Um quadro que você também está tirando vários insights. Se processar, nunca mais trabalha. Algumas ameaças, né, que acontecem. Se você me processar, eu tenho contato, que você não vai trabalhar mais em lugar nenhum. Esses tipos de ameaça, como que... Olha, é cabível, inclusive, processo judicial. É processo, tá? O empresário ele não pode falar isso, tá? O empresário ele não pode falar isso pro empregado, tá? Porque senão, primeiro, é atestado de processo e na prática, nem sempre isso existe, tá? Então, às vezes o patrão ele pode querer ali prejudicar o empregado, sendo que o empregado muitas vezes está na razão dele,
né? Uhum. Então, nesse caso, é processo. É processo. E muito bem, uma salva de palmas aqui para o nosso quadro Processo ou Não Processo, Gostei desse quadro. estreado por Guilherme. Muito bom, gostei. Agora a gente está encaminhando aqui para o final, temos mais alguns minutos, e eu quero fazer uma pergunta que é bem importante, porque esse tempo e essa geração gosta muito do home office. A gente vive numa época que as empresas até oferecem um excelente salário, excelentes benefícios, e muitos candidatos não topam. Eu tenho visto muitos relatos no LinkedIn do pessoal que é head de expansão, enfim, que quando fala que não é home office ou que não vai ficar alguns dias em casa, o pessoal, cara, desiste Nem quer literalmente, trabalhar. não querem trabalhar. Quais são os riscos do home office para o empresário que contrata alguém no home office? Quais riscos ele tem? Como que ele pode conduzir a pessoa trabalhando de casa? E como ele pode também se precaver de algum tipo de processo? Exato. Olha, como eu falei anteriormente, né? O ruim, tem um lado bom do home office e o lado ruim, né? Que muitos empresários me relatam. O ruim do home office é que, às vezes, não tem um contato direto ali. Você falar com o funcionário por vídeo complica, às vezes, dificulta a comunicação. Então, isso acaba prejudicando, né? Mas, primeira coisa, registra direitinho, se você vai colocar ele ali como um vínculo empregatício, né? E paga todos os direitos dele. Não exija que ele trabalhe acima do... Não coloque trabalho acima do que é cabível, né? E saiba conduzir muito bem para você não tomar processo, tá? Porque se você ficar colocando ali muita tarefa pro cara, sobrecarregando o cara, porque às vezes você não consegue fazer um controle de jornada 100% no home office. Sim. Então é uma situação bem delicada, né? Mas eu oriento sempre o empresário, antes de contratar qualquer tipo de funcionário, seja presencial, seja CLT, seja home office, seja o que for, sempre busque orientação por um advogado de confiança. Legal. Agora, pedir para o meu câmera, pode trocar a imagem, por favor, que nós já encerramos o quadro. Muito obrigado. E, gente, olha só essa caneca aqui personalizada do Podmoney. Você que quiser essa caneca, você vai me chamar no direct. Eu vou liberar 2 canecas para quem estiver assistindo aqui esse episódio. E lá no Instagram agora do Desempresário, escreva, eu quero a caneca. As primeiras 2 pessoas eu vou mandar, hein? Via correio, essa caneca linda e personalizada do Podmoney. Gostou da imagem, Gui? O que você achou? Eu gostei. Ficou bacana? Muito top. Legal, né? Deixou até a gente mais magro. Mais magro, né? Eu fiquei mais forte ali, mano. Isso aqui é meu objetivo, ó. Logo mais, daqui a um tempo. Mas ficou bom, gostei. Ficou bem, bem elegante. Guilherme, vamos lá. Empresas de vendas, pode ser tanto bancos quanto empresas também que vendem vários tipos de produto, que tem metas estabelecidas. Aquela loja do shopping, enfim. Pressão por metas. Gera processo? Gera processo, tá? Gera processo. Pressão por metas pode ocasionar até a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? É uma falta grave cometida pelo empregador. Quando é cometida pelo empregado, ele comete o quê? Uma justa causa. Quando comete pelo empregador, ele recebe uma rescisão indireta. Então é possível até rescindir o contrato, gera indenização, né? E se isso causar doença ocupacional, como burnout e outros problemas, é cabível até indenização ali vitalícia para a empresa. Caramba. Tá? Uma coisa, eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda, Tem mais uns... mas tem uma coisa que eu queria falar aqui sobre Fica à vontade. coisas que tem muito processo na Justiça do Trabalho, porque existe uma coisa que se chama comissão, né? Você já falando em vendas, tudo mais, impressão. Existe uma coisa que muito empresário comete, que existe uma coisa que se chama comissão e outra coisa que se chama premiação. Então, importante. É muito importante isso. Então, muito empresário paga o funcionário como prêmio, ao invés de pagar como comissão. Por quê? Porque as comissões, elas integram o salário, já os prêmios não. Então, quando integra o salário, isso gera aumento para o 13º do funcionário, e isso gera férias a mais, em cima disso, entendeu? Então, assim, existem os prêmios e as comissões. Então, qual que é a diferença?
As comissões é algo que é sempre ali, sempre o funcionário ele trabalha. Eu vou dar um exemplo, o vendedor. Ele Certo. vende ali 100 mil por mês, ganha, sei lá, 5 mil de comissão. Então, todo mês é de praxe aquilo ali. Então, muitos empresários utilizam isso e colocam como premiação, de vez como comissão. Então, ele recebe esses 5 mil, é esporádico, é natureza de comissão. Só que ele coloca como premiação para não integrar e pagar menos para o funcionário. Então, nesse caso, o funcionário ele pode entrar com ação trabalhista, pedir a descaracterização do prêmio para que seja tido como comissão e ele tem direito a pagamento de diferenças salariais, né? Então, é muito importante ele saber porque o prêmio é diferente da comissão. O prêmio é algo esporádico. O cara trabalhou ali o ano inteiro, bateu todas as metas e aí ele recebeu uma premiação. É algo esporádico. Então, aí não integra o salário. Já as comissões integram. Então o empresário ele tem que ficar esperto nisso, porque se ele tomar uma ação trabalhista disso aí, dependendo do caso, ele pode quebrar a empresa. E, até aproveitando que você tocou nesse assunto, um exemplo é uma farmácia, certo? Tem vários tipos de produtos, tem um vendedor que representa essa farmácia, e aí ele vende vários produtos. Cada produto que ele vende é um valor e ele não ganha comissão em cima desses produtos que ele vende. Mas, depois, no final do ano, ele ganha ali a PLR, enfim, participação de lucro. Ele tem direito a ter comissão sobre os produtos que ele vendeu ou a PLR já está blindando a empresa? Depende, tá? Ele é nesse caso que você perguntou, ele é um CLT? Um CLT. Aí, nesse caso específico, a empresa pode adotar a política de comissão, né? Ou não. Então fica a critério da empresa. Legal. Porém, isso é ruim para a empresa, porque se ela não dá uma comissão para o cara ali, isso também não traz aquele ímpeto do cara vender mais. E de certa forma, isso acarreta prejuízo no caixa da empresa, né? Mas, via de regra, a empresa ela não é obrigada a pagar comissão, desde que previamente informado ao colaborador. Isso, né? E pode pagar sim como premiação, né? Desde que seja algo esporádico, não seja algo corriqueiro. Corriqueiro, né? Show de bola. Gente, estamos caminhando aqui para o final. E nesse final, Guilherme, eu vou pedir para você dar aqui para a gente alguns conselhos finais para um empresário, para quem quer começar já a empreender. Porque empreender é você navegar no mar, né? Cheio de desafios, mas também, como eu falei, é navegar no mar. Então imagina, você tem um mar extenso de oportunidades também, e os desafios eles fazem parte. Então, conselhos finais, eu queria que você desse 3 regras de ouro para os empresários. Primeira regra, não tenha medo. Como eu falei anteriormente, o empresário que tem medo, ele não cresce, tá? A partir do momento que você abriu um CNPJ e começou a rodar a sua operação, você tem risco, tá? Qualquer um pode tomar um processo trabalhista, qualquer empresário trabalhista, ou seja que processo for. Então, primeira coisa, haja conforme o que a lei determina, mas também não tenha medo de fazer o negócio acontecer. Segundo, analise a situação. Você quer contratar um PJ? Você quer contratar um CLT? Analise ali o que é melhor para a sua operação. E o terceiro, e mais importante, busque orientação de um advogado de confiança. E principalmente, se você for muito esperto, você vai me seguir no Instagram, @adv.guilhermesobreira. Vai ficar por dentro dos seus direitos. Ali eu sempre posto dicas de direitos do trabalhador, direitos do empresário, que o empresário tem que saber, e você ficar por dentro dos seus direitos. É sempre melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Guilherme, vamos fazer uma coisa, ó. Você, empresário que está vendo agora esse podcast ou ao decorrer dos dias, eu vou fazer esse desafio para você, eu sei que você vai aceitar, porque você também é um grande empreendedor. Você vai entrar agora no Instagram dele, vai chamar no direct e você vai escrever Podmoney,
e ele vai te fazer um preço especial em uma assessoria. Pode ser? Combinado. Combinado. Então você vai entrar agora, você que está assistindo agora esse podcast, entra lá no Instagram dele, manda um direct escrito Podmoney, que ele já vai saber que você veio direto aqui do podcast e vai te fazer uma assessoria especial por um preço muito bacana. Então, É isso aí. tá acordado, hein? Comenta lá no direct dele Podmoney. Conselho para quem está começando. Aí, esse conselho, Guilherme, eu queria que você desse tanto para quem quer começar a empreender, porque você advoga, e isso também é uma forma de empreender, porque você também tem outros negócios paralelos, né? Então, para quem quer começar, como que ele identifica o talento, o que ele pode fazer e também se blindar? Olha, um conselho que eu dou, aí eu já tô fugindo do trabalhista, tá? Da área trabalhista, mas eu tô dando um conselho Isso. que eu vejo muito pequeno empreendedor cometer, principalmente agora com a reforma tributária que vai acontecer. Importante. Confundir a sua conta pessoal com a sua conta da empresa, Excelente conselho. tá? Se você recebe valores na sua conta pessoa física, você é cabeleireiro, tá recebendo, a alíquota tributária vai aumentar, então vai pagar mais imposto. Então, e outra coisa, separa as contas. Olha, esse aqui é o caixa da minha empresa. Minha empresa fatura, vamos colocar ali, faturou 10 mil no mês, quanto que eu preciso para viver? Preciso de 3 mil para viver. Então, a sua empresa tem 10 mil, faturou 10 mil. Você tem 3 mil só. Entendeu? Então, os 7 mil restantes é para quê? Para você reaplicar na operação. O objetivo tem que ser esse. Então, esse é um erro e é um conselho que eu dou. Separe as contas. O nome disso se chama gestão financeira. Que aí é comigo. Aí você me procura agora aí no Instagram do O Desempresário, escreva gestão financeira, que eu também tenho um pacote especial lá para você, que é super importante esse ponto. E eu também, como já passei por diversas instituições financeiras, já acompanhei muitos casos, o que mais acontecia era isso. Exato. A pessoa misturar toda faturamento PJ com pessoa física e compra carro para pessoa física com dinheiro da PJ, compra imóvel, paga dívidas, usa o cartão de crédito da PJ voltado para a pessoa física. Gente, pelo amor de Deus, saibam separar isso, é super importante essa questão da gestão financeira. Exato. Guilherme, eu quero aproveitar esses minutos finais, que eu acho que é importante, você tocou num ponto que é super importante, se você tiver um pouco de expertise nesse assunto, para trazer pelo menos um resumo sobre essa reforma, né, que vai ter, que pode afetar os empresários, só dar uma pincelada bem leve para nós. Tá. Bom, essa reforma tributária, ela trouxe muita inovação e o empresário ele vai ter que saber das regras específicas, porque se ele não aplicar efetivamente o que a lei determina, ele pode tomar ali, pode quebrar a empresa, tá? Então vai ser muito penalizado, tá? Primeira coisa, empresário, eu sei que é complicado, tá? Muito. Mas emita a nota fiscal, tá? Emita a nota fiscal. Se você não emitir a nota fiscal do seu serviço, vai a receitinha ali, ó, vai pegar pesado em cima de você. Então vai bater tá? na porta. Vai bater na porta. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, emita a nota fiscal, porque agora a situação vai complicar. É isso. Esse é o conselho principal aí que eu dou pro empresário em razão dessa reforma tributária. Legal. E por último, para você responder para nós e também já fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem de fé, de esperança, aquilo que tiver no seu coração, o que todo empresário precisa saber, os que já são empresários e os que também querem começar. O que o empresário precisa saber é o que a lei efetivamente determina, tá? Se você não sabe ou você não quer saber sobre ou não tem interesse em pesquisar sobre, contrata um advogado de confiança, um advogado que vai te orientar em situações que podem acontecer e assim você vai se prevenir. Como nós falamos anteriormente, é melhor se prevenir, né, do que remediar, tá? Então, esse é o conselho que eu deixo e é isso. E agora a sua mensagem, suas considerações finais. Deixa uma mensagem para quem está acompanhando de esperança, de fé, de propósito, o que tiver no seu coração. Primeira coisa que eu digo para você, coloque uma coisa na sua cabeça. A sua palavra, ela tem poder. Você tem que colocar na sua cabeça. A situação tá difícil. Você não tem condição. Eu não tinha nem condição de fazer faculdade. Eu fui,
fiz a matrícula, me virei para pagar e deu certo. Então, você tem que ter garra, você tem que ter determinação, tem que correr atrás e não importa quem diga para você, você não vai conseguir. Você pode e tudo, porque a própria Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode tudo. Então, nunca deixe ninguém falar para você que você não pode fazer algo. Seja por questão financeira, Exatamente. seja por questão material, seja por que for. E não tenha medo. Vá, prossiga, persista que grandes coisas vão acontecer na sua vida. É isso. Muito bem, Guilherme. Muito bem. Gostei muito desse bate-papo. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma honra receber você aqui. Primeiro episódio do ano. Insights valiosos, assim. E passou tão rápido, cara. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu aprendi muito. Não trouxe a minha agenda, que eu sempre gosto de anotar. E agora eu quero deixar também a minha mensagem para você que está nos acompanhando, que acompanha o Desempresário e está chegando agora aqui também no Pod Money. Eu quero dar um conselho para você esse ano de 2026. Tenha um propósito estabelecido. O que você quer para sua vida? Quer chegar no seu primeiro milhão? Quer prosperar? O que você quer? Tenha esse propósito muito bem definido. Segundo ponto. Tome cuidado com as distrações. Porque esse ano é um ano de muita distração. É um ano de Copa do Mundo. É um ano de eleição. Não gaste energia discutindo política e brigando com família. Cara, foca no seu propósito. Ano de reforma tributária. Ano com várias emendas de feriados. Então, assim, para quem se distrair com tudo isso que está acontecendo, você vai desviar do seu foco. E último, tenha disciplina. Por quê? Isso é super importante você saber. O nosso cérebro, ele carrega a genética, genes ali de milhares de anos atrás. Ou seja, ele faz de tudo para que a gente não gaste energia. Por quê? Porque o homem primitivo, ele tinha muito isso. Ele não sabia quando que ele ia comer, quando que ia ser a próxima caça. Então ele fazia de tudo para o seu cérebro fazer de tudo para que ele economizasse energia, não gastasse energia. E hoje em dia não é diferente. Se você observar, você chegou em casa cansado, teve um dia cansativo, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Sentar no sofá, abrir ali um salgadinho, uma coca, para quem bebe ali a sua cerveja e não querer saber de mais nada. Você se programa para acordar cedo, para ir para academia treinar, aí seu cérebro fala, meu, fica aqui, tá quentinho, para que você vai fazer isso? Por quê? Porque ele quer economizar energia. Então, não se prenda, tenha disciplina. Por quê? Primeiro, porque você é adulto faz o que tem que fazer, certo? Criança que não precisa, não tem tantas responsabilidades, você é adulto, você tem. E se você aprender a disciplinar o seu corpo, o seu cérebro, em prol desse propósito que você estabeleceu, que foi a primeira dica que eu dei, nada vai te parar. Tenha disciplina, lembre sempre disso. Você vai querer, seu corpo ele vai querer, seu cérebro ele vai fazer de tudo para que você economize energia, mas tenha foco naquilo que você estabeleceu como propósito. Não tem como você chegar em nenhum lugar se você não mudar seus hábitos e suas atitudes. Ano novo, vida nova, mas mude também ambientes, hábitos e atitudes. É isso, galera. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar acompanhando a minha página, estar seguindo aqui a gente também no Pod Money. E eu desejo para vocês tudo de bom, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, que se porventura alguém que está nos acompanhando enfermo, que você seja curado agora em nome de Jesus, que o Senhor visite a sua vida e a sua família. Guilherme, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Deus William. continue te abençoando, É uma prosperando. E Obrigado. foi um prazer enorme receber você aqui. Obrigado por esse episódio. E é isso, gente. Tamo junto. Valeu, até a próxima.